Análise sintática, só de ouvir esse nome já dá um calafrio, não é? Pois bem, se esse tópico tem sido uma pedra no sapato nos estudos para concursos, esta conversa é pra gente. Vamos direto ao ponto, desvendar o que as bancas realmente cobram, sem enrolação. É muito comum ver gente boa perdendo pontos preciosos por causa da sintaxe. Mas olha, a boa notícia é que com um roteiro claro, o que antes era uma dificuldade pode se tornar um baita diferencial para aprovação. Vamos começar a virar esse jogo? Ok, vamos lá. Para construir qualquer coisa, a gente começa pela base, certo? Pensa numa parede. Ela precisa de tijolos bem firmes. Na sintaxe, nossos tijolos são a frase e a oração. Entender a diferença entre os dois é o primeiro passo para acabar com a confusão de vez. E aqui a regra é mais simples do que parece. Olha só, frase é basicamente qualquer coisa que comunique uma ideia. Um silêncio, no meio de uma sala de aula, por exemplo, todo mundo entende. Já a oração tem uma exigência. Ela precisa ter um verbo. Os cientistas descobriram a cura, o verbo descobriram é o coração de tudo. Se não tem verbo, não é oração. Simples assim. E o que acontece quando a gente junta as orações? A gente forma um período. A lógica para saber o tipo é bem fácil. É só contar os verbos. Achou um verbo? Período simples. Achou dois ou mais verbos? Período composto. É um conceito-chave que organiza todo o resto do raciocínio. Beleza, agora que a base está firme, vamos um pouco mais fundo. Toda oração tem uma estrutura central, um coração que faz ela pulsar, sabe? E esse coração é formado por duas partes essenciais, o sujeito e o predicado. É em torno deles que tudo acontece. Então, o que é o sujeito? Pensa nele como se fosse o protagonista da oração. É sobre quem ou sobre o que a gente está falando. Bem direto. Por exemplo, na frase "o candidato estudou muito", quem é o protagonista? Quem foi que estudou? O candidato. Esse é o sujeito. E aqui, atenção máxima, porque isso é o que as bancas amam. Orações sem sujeito. São 4 casos que precisam estar na ponta da língua. O primeiro, verbo haver no sentido de existir. O segundo, os verbos fazer ou ser indicando o tempo. O terceiro, que é bem intuitivo, verbos de fenômenos da natureza, tipo chover, nevar. E por último, as expressões basta de ou chega de. Memorizar esses 4 casos já coloca qualquer um na frente de muita gente, pode acreditar. Agora, o predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. E para classificar, a gente precisa achar o núcleo, a palavra mais importante ali dentro. Se o mais importante for um nome, uma qualidade, como em ele está exausto, o predicado é nominal. Se o núcleo for o verbo, ação, tipo a menina adora doces, ele é verbal. E se tiver os dois, um verbo de ação e uma característica do sujeito, aí é um predicado verbo nominal. Exemplo, Renato completou a prova feliz. Ele completou e ele estava feliz. Muito bem, já entendemos a estrutura de uma oração sozinha. Mas e quando tem mais de uma na mesma frase? A primeira forma de conectar é por coordenação. Aqui, a ideia é que as orações são independentes, sabe? Uma não depende da outra para fazer sentido. Elas só estão ali lado a lado. E o jeito que elas se conectam dá 5 sabores diferentes. As aditivas somam ideias, geralmente com e. As adversativas criam um contraste, com o famoso mas. As alternativas dão uma escolha, com ou. As conclusivas fecham um raciocínio, com por consequente. E as explicativas dão um motivo, com pois. O grande segredo aqui é associar cada tipo à sua conjunção principal. Fica bem mais fácil. Agora, vamos para o próximo nível. As orações subordinadas. A relação aqui é outra. Não são mais orações independentes uma do lado da outra. Agora existe uma relação de dependência. Temos uma oração principal e outra que basicamente trabalha para ela. Isso mesmo. Pensa assim, a oração subordinada funciona como se fosse uma peça dentro da oração principal. Ela pode ser o sujeito, o objeto, um adjunto. Uma precisa da outra para que a frase toda tenha um sentido completo e lógico. E aqui, gente, está o poder de uma vírgula. Isso é um clássico de prova. Nas subordinadas adjetivas, uma simples vírgula muda tudo. Com vírgulas, a oração é explicativa. Em "o rapaz que batia os pés foi aprovado", eu estou só adicionando uma informação extra sobre um rapaz que já sabemos quem é. Agora, tira as vírgulas. "O rapaz que batia os pés foi aprovado". A história muda. Agora eu estou especificando, restringindo, de vários rapazes, só aquele que batia os pés passou. A vírgula é quem manda aqui. E para a gente ter um mapa completo, as subordinadas se dividem em 3 grandes grupos. As substantivas,
que funcionam como um substantivo, as adjetivas, que a gente acabou de ver, funcionam como um adjetivo, e as adverbiais, que fazem o papel de um advérbio, indicando circunstâncias de tempo, causa, condição e por aí vai. Certo. Agora vamos para aquela parte que separa quem passa de quem fica pelo caminho. As bancas adoram pegadinhas, e uma das preferidas é usar a partícula C. Ela pode ter várias funções, e saber diferenciar cada uma delas é um trunfo. As duas funções que mais causam confusão são partícula passivadora, a PA, e índice de indeterminação do sujeito, o IIS. Mas tem uma dica de prova que resolve isso. Olha só, se o verbo for transitivo direto, como em reformam-se móveis, e der para reescrever como móveis são reformados, então o C é partícula passivadora. Se não der, como em vive-se bem, aí o C é índice de indeterminação do sujeito. É um truque que salva muitas questões. Outra pegadinha clássica, a eterna dúvida entre adjunto adnominal e complemento nominal. Para diferenciar, a gente precisa olhar a lógica por trás. Em O Amor de Mãe, a mãe pratica a ação de amar. Ela é o agente da ação. Por isso, de mãe é um adjunto adnominal. Agora, em Aversão ao Desemprego, o desemprego não faz nada. Ele sofre aversão. Ele é o paciente. Por isso, ao desemprego é complemento nominal. Então, o ponto central é esse aqui, a regra de ouro. É só perguntar para o termo se ele é agente ou paciente. Essa é a chave número 1 para nunca mais errar. Se for agente, é adjunta de nominal. Se for paciente, é complemento nominal. É preciso gravar essa lógica. No fim das contas, a sintaxe pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas ela tem uma lógica. A dica é encará-la não como uma barreira, mas como um código a ser decifrado. Cada regra que a gente domina é um passo a mais em direção à vaga. A sintaxe pode ser, sim, a ferramenta para a aprovação. É continuar nos estudos que o resultado vem.